Boa noite. Chegamos aqui ao capítulo 5 do livro de Apocalipse, a visão do livro do Cordeiro, que inicia com o profeta João dizendo: Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Estamos dando continuidade à leitura e a uma breve apresentação e estudo do livro de Apocalipse, uma palavra de profecia, um livro profético. Profecia, que é uma revelação de Jesus Cristo dada ao vidente João, ou apóstolo João, ou profeta João, que estava encarcerado na ilha de Patmos. E visão essa que ele comunicou depois a todas as igrejas, as 7 igrejas e todas as demais igrejas cristãs daquele período. Começamos pela revelação de Jesus Cristo, porque considero importante que nós tenhamos uma visão de quem está no controle dos acontecimentos, quem está no controle da nossa vida, quem está reivindicando o reino ou o direito de reinar sobre a igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anteriormente eu tenho falado alguma coisa sobre apóstolos, em especial em relação às pessoas que hoje em dia se declaram apóstolos. Quero deixar claro que eu não tenho nenhuma divergência quanto ao ensino da palavra de Deus. Eu acredito na atualidade dos dons espirituais. Eu acredito na atualidade da manifestação do Espírito Santo, das operações do Espírito Santo, das realizações do Espírito Santo, conforme é ensinado em toda a Bíblia. Entretanto, eu sinceramente não acredito que tenhamos apóstolos, segundo a palavra de Deus nos ensina, segundo os evangelhos nos revelam, não tenhamos apóstolos na atualidade. Porque se eu acreditasse que tais pessoas são apóstolos, eu seria obrigado a acompanhá-los, a acompanhar os seus ensinos, as suas pregações, para comparar com a palavra de Deus, para ver quanto à possibilidade de algo que nunca foi dito ou explicado anteriormente. E até o presente momento eu nunca soube de absolutamente nada desses homens e mulheres, nos seus ministérios ou em suas vidas, que justificasse a reivindicação que eles fazem. Uma reivindicação muito ousada, entretanto, segundo ao meu ver, e por uma absoluta e total falta de provas convincentes, distoante com a palavra de Deus. Mas é um mundo livre, um país livre, fiquem à vontade para seguir os seus ensinamentos, as suas verdades e reivindicarem o título que bem entenderem. Esperamos que, com o tempo, o Espírito de Deus traga à tona o que de fato há nessas intenções. Mas quando nós chegamos aqui, numa profecia que é atual, numa profecia que foi testada ao longo dos anos, que foi testada ao longo da história da igreja, nós podemos e devemos também falar sobre o ministério profético, porque havia um ministério profético na igreja cristã naqueles dias. O apóstolo Paulo profetizava, outros apóstolos também profetizavam. O livro de Atos traz algumas alusões a isso, mas nenhum deles reivindicou um ministério profético. Os apóstolos reivindicavam, faziam questão de manter a posição de um ministério apostólico.
apostólico. Através desses homens, via-se a manifestação de todos os dons que estão ali, elencados no Novo Testamento. Então havia um mover genuíno do Espírito de Deus e um testemunho por parte do Espírito Santo, acompanhando a reivindicação de cada um desses homens. Havia também uma atividade profética necessária, e João é um desses homens. João está tendo uma visão do trono de Deus no céu. Trono de Deus, cercado de 24 outros tronos, que são os 24 anciãos, representando os santos do Antigo e Novo Testamento. Diante do trono há seres magníficos, numa atividade como que de guardiões, muito embora todos nós saibamos, todos nós temos conhecimento que carne e sangue não são compatíveis com o céu. Então, João não foi levado ao céu, a ele foi dada uma revelação de acordo com que a mente dele era capaz de suportar do que é o céu e das coisas que lá acontecem. Quando se fala um trono, é daquele que governa, é daquele que reina, e daquele que tem o direito de julgar e de fazer cumprir a sua vontade. Nesse momento da visão, João vê um pergaminho, o rolo de um livro, ele fala, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Era uma prática da antiguidade, que uma pessoa importante deixava o testamento. Esse testamento era lacrado na presença de 7 testemunhas. Após a morte do testador, o testamento era aberto e as determinações ali contidas eram cumpridas à risca. Ainda hoje há a prática de se deixar testamentos escritos. Mas esse testamento aqui diz respeito ao propósito de Deus, ao plano de Deus para a humanidade, para a criação, para com a igreja. E o texto aqui fala que um anjo lança um desafio. Lança um desafio que nenhuma criatura nos céus ou na terra foi capaz de se apresentar, de se apresentar para cumprir esse desafio, que é: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Quem? Não foi encontrado nem nos céus nem sobre a terra. Mas aí, na continuidade da visão, ele começa a chorar, depois ele vê o Cordeiro, uma visão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, por entrar aqui, essa visão do céu, aí eu me voltei aqui ao livro de Ezequiel. Ezequiel está uns 600 anos antes, ou um pouco mais, pouco mais de 600 anos antes que João tenha tido essa visão do céu. Ezequiel também teve uma visão. Ezequiel é conhecido por ser profeta, mas na verdade ele era sacerdote de nascimento e estava entre a primeira leva de exilados na Babilônia. Eles formaram uma comunidade lá e Ezequiel foi chamado por Deus para o ministério profético. É esse o ponto, é essa a questão, é essa a dimensão que eu gostaria de transmitir. É um pouco difícil, mas eu não desacredito da atualidade de manifestações do Espírito de Deus com caráter
profético. Muito embora, dada a dimensão do que se entende e compreende por profecia, pouquíssimos homens, depois desses, dos apóstolos, desse primeiro círculo de homens santos, nos dias dos apóstolos, até um pouco depois, pouquíssimos homens foram capazes de comunicar algo à igreja como um todo que nós possamos reconhecer um ministério profético. Então, há vários níveis de manifestação da vontade de Deus. O Novo Testamento ensina isso e fala de profecias, mas fala também de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, fala de operação de milagres. Há uma série de detalhes, há uma série de quesitos, há uma série de imposições para poder garantir que alguém está atuando pelo Espírito de Deus com o caráter de profecia. Hoje tem muito. E até alguns puxaram o título também. Abandonaram a expressão pastor ou ministro para profeta. Também eu não quero entrar nesse ponto. O ponto que eu quero entrar é a dimensão do caráter do profeta. A maneira como esses homens e mulheres eram chamados, habilitados e enviados por Deus, não era uma coisa tão simples, não era algo coloquial, não era algo de somenos importância, não era algo para adornar ou ilustrar um trabalho. Era algo seríssimo, era algo de vital importância. E somente pela fé nós podemos aceitar e entender que Deus tenha levantado homens e mulheres que serviram de ligação permanente entre os céus e a terra, no sentido de não permitir jamais que as pessoas com as quais Deus estabeleceu uma aliança ficassem totalmente abandonadas ou desamparadas, ainda que o ministério do profeta tivesse em grande parte o objetivo de chamar a atenção do povo, tentando corrigir os erros, fazer com que o povo se arrependesse para Deus, voltasse aos caminhos de Deus e não caísse em ruína permanente. Eu creio possível na igreja isso ter acontecido, porque estamos lendo João, é um livro profético. Eu creio ser possível que hoje, se nós unirmos centenas ou milhares de homens e mulheres empenhados na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, na transmissão da doutrina correta, na transmissão das verdades eternas, nos chamando, convocando para uma vida que agrade a Deus, na totalidade dessa atividade, desses homens e mulheres, eu acredito que nós possamos ouvir um eco de um ministério profético, mantido vivo e atual pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus Cristo. Em um momento ou outro específico da história de uma região, de uma cidade, de uma denominação, de uma instituição, um ou outro homem foi grandemente usado por Deus para
alertar, para advertir, para corrigir, para chamar a atenção e para trazer de volta a Cristo aquele grupo ou aquela comunidade, numa ministração, numa atuação que nós podemos aceitar como uma manifestação do Espírito da profecia, do Espírito Santo. Nesse contexto, sim, eu creio nessa atualidade. De ministérios atuais, basicamente proféticos, eu tenho grande dificuldade de reconhecer. Não conhecemos tudo, não conhecemos todos. Mas nesses poucos anos, nesses quase 30 anos de caminhada, o que nós temos visto em grande escala, em larga escala, é uma decadência, é uma queda. Há uma preocupação muito grande com as habilidades de oratória, de retórica, de conhecimento formal da doutrina, mas não há um grande empenho ou zelo com a construção do caráter de Cristo, de vidas de fato controladas pelo Espírito de Cristo, no sentido de se permitir construir ministérios dessa natureza. Queira Deus houvesse, ou queira Deus estejam por aí, e eu que estou sendo tolo e bastante ignorante nesse aspecto. Mas o que eu tenho visto crescer hoje, em especial nessa parte da Igreja de Cristo, nessa ala da Igreja de Jesus Cristo, pentecostal ou renovada, o que eu tenho visto atuar de forma bastante abundante é o chamado espírito do erro, o espírito do enganador, que atua nos filhos da desobediência. Eu procurei ensinar para as pessoas que me são próximas que Deus tem um só caminho. Porque a gente estuda e os estudiosos vão se debatendo, às vezes começam a se degladiar em relação a certos aspectos desta ou daquela doutrina. Deus tem um plano, Deus tem um único plano. Vamos estudar os decretos de Deus. Deus tem um único decreto. Deus tem um plano que abrange absolutamente tudo e todos. Ninguém fica de fora. Ninguém foi esquecido. Ninguém deixou de ser contado. Deus tem um plano, e é um plano perfeito, que será executado da maneira como Ele disse que ocorreria. Há um texto interessante na Bíblia, eu não preparei antes, mas ele está na minha mente, ele sempre esteve na minha mente, que diz assim, que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Estudando a palavra de Deus, nós apenas estamos ecoando o que os profetas transmitiram e ensinaram, no caso de Apocalipse aqui. Mas muito mais importante do que a atualidade deste ou daquele dom, ou deste ou daquele ministério, é a necessidade urgente da construção de pessoas com o caráter desejado. Porque não se levantou profeta sobre a terra sem que o caráter dele tivesse sido trabalhado para que ele fosse capaz de suportar tudo e todos que ele teria que enfrentar para poder dizer a todos a vontade de Deus. Invariavelmente,
sendo rejeitados. Porque se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é ser chamado a atenção. Se tem uma coisa que eu sei e eu vejo que é difícil, é a correção sem destruir, sem destruição. Chamar a pessoa à verdade que ela precisa entender e ser confrontada, sem com isso alegrar o inimigo, como se aquela pessoa estivesse prestes a ser banida ou lançada no abismo. Não é agradável, nunca foi agradável, mas é necessário. Porque no mundo de entretenimento que nós vivemos hoje, se não dedicarmos algum tempo para a leitura, para o estudo, para a concentração na palavra de Deus, para buscar de Deus orientação quanto às decisões a serem tomadas, ou como administrar as decisões corretas tomadas, todos, invariavelmente todos, teremos grandes dificuldades nessa vida. Vivemos num ambiente dizem que é liberdade, né? Então vamos usar a palavra liberdade, a plena liberdade para a composição, para a propagação, para a reunião, para a divulgação, e a liberdade para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Quanto a agradar a Deus, nunca existiu na face da terra um momento mais oportuno do que esse. Algumas pessoas falam que o sofrimento, os impérios, os reinos, as perseguições purificaram a igreja. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas se nós pegamos a vida do rei Davi, que foi um grande guerreiro, poderoso para os combates nos quais ele se viu no dia a dia, a vida dele quase desmoronou quando ele estava de folga. Porque ele resistiu aos inimigos externos e nunca teve tempo de tratar consigo mesmo. Quando ele descansou das batalhas externas, ele enfrentou a maior batalha, que era o confronto consigo mesmo. Então, o evangelismo de hoje, ele é muito ágil, homens e mulheres muito hábeis. A teologia de hoje, ela atinge áreas que ninguém nunca jamais pensou em sequer chamar de teologia. Às vezes até um exagero dos editores, dos escritores. Mas há uma militância muito grande. Até no Brasil, que é um país de poucos livros, há um crescimento da literatura teológica de qualidade, há um interesse muito grande pela teologia das igrejas reformadas, porque eu vejo que muita gente está precisando de uma base mais sólida e encontra nas doutrinas reformadas um lugar seguro, uma teologia segura e saudável. Eu também já fiz isso muitos anos atrás. Eu tenho muitos livros desses teólogos reformados. É uma excelente literatura, é um excelente material. Tá? Não creio que abranjam tudo, mas fornecem uma base sólida para você aprender a pensar, raciocinar, analisar e enxergar que realmente
há coisas muito estranhas acontecendo na vida das igrejas, na vida dos cristãos, na vida dos evangélicos de um modo geral. E desviar a atenção para inimigos externos é uma estratégia burra, é uma estratégia tola. Unir o povo em torno de um objetivo político eleitoral não vai resolver o que é essencial na nossa jornada, que é vivermos de modo agradável a Deus pela fé em Jesus Cristo. É glorificarmos a Deus através das nossas vidas. É permanecermos em Cristo, ainda que o mundo queira esquecê-lo. É permanecermos fiéis ao nosso Deus, à nossa fé, ainda que outros a tenham abandonado. Há uma qualidade musical hoje, em alguns aspectos questionável, em outros interessante, mas há uma liberdade muito grande hoje para jovens, para todos. Não vejo obstáculo a isso. A igreja venceu uma barreira que é, na verdade, um preconceito. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, a comunicação do evangelho aos índios era pelo teatro. A arte estava a serviço da fé. As artes nunca foram inimigas da fé. Então, o canto, o próprio teatro, a encenação, todas as atividades culturais sempre estiveram a serviço da fé. Não se confundem, obviamente, com o culto e com a adoração cristã, que deve ser simples, que deve ser centrada na palavra de Deus, que deve ser governada, que deve ser dirigida pelo Espírito Santo. As artes não se confundem com o culto e com a adoração a Deus, mas elas não são necessariamente inimigas do Evangelho. Podem ser ferramentas na divulgação, quando devidamente orientadas, quando devidamente trabalhadas nesse sentido. Então, os meios, os recursos hoje são muitos, mas nada substitui o caráter modelado pelo Espírito Santo, o caráter moldado. É esse o ponto. É esse o ponto. Do contrário, de fato, vira show, vira espetáculo, vira compensação. É compensação porque alguns ambientes são impróprios, então você cria uma ambientação paralela, chama de igreja, chama de gospel, chama de evangelho, põe o nome de Jesus junto e faz de conta que aquilo é culto, é adoração, é vida em Cristo. Não, não é. O objetivo é a formação do caráter. E isso leva tempo. Isso requer cuidado, requer trabalho, requer coerência, requer perseverança. Nós falamos do profeta João, que eu não gosto da palavra vidente, porque é uma das palavras que foi contaminada. Vidente tem hoje a conotação de charlatão, de enganador, né? Quando Ezequiel foi chamado, ele teve também uma visão do céu, uma visão desse trono. E, em dado momento, foi dito a Ezequiel, no capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel: então, eis que ele me disse: ó mortal, filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que
que comigo falava. Presta atenção. Não é só uma questão do temor ou do terror que invadiu esse homem. A verdade de Deus, o Deus de toda a verdade, quando ele se revela, quando ele se manifesta ao homem, quando ele se manifesta à igreja, a nossa condição de pecadores, a nossa consciência de que não estamos aptos, não temos em nós consistência o suficiente para permanecermos diante da glória do Deus Todo-Poderoso, nunca, quando a glória de Deus se manifesta, quando o Senhor Deus alguém chamou, quando o Espírito de Deus alguém tocou, nunca houve comportamento diferente por parte daqueles que estavam sendo chamados para um propósito objetivo estabelecido. Ezequiel, diante da glória do Altíssimo, ele se viu como que nada. Ele se encontrou como que sendo ninguém. Não que esse homem não tivesse tido preparo. Ele era da linhagem sacerdotal, tinha uma consciência religiosa, uma vida religiosa. Ele estava impedido de prestar culto no templo, porque ele estava entre os exilados. Mas ele tinha uma consciência religiosa, ele tinha uma mente religiosa, ele tinha uma clareza em relação a Deus. Mas no ato de ser chamado, ele se encontra no pó. Porque, na verdade, nós somos pó. Saber que pessoas manipulam isso, brincam com essas verdades, colocam em risco eterno outras vidas, porque alguém se quer brincar de profeta ou de profecia, não é problema meu, nem seu, nem de ninguém. O triste é envolverem pessoas inocentes nisso, manipularem mentes, manipularem vidas, quase que destruindo vidas, milhares de vidas, porque as pessoas acabam criando uma resistência à verdade do Evangelho. Se bem que essa resistência ao Evangelho só pode ser vencida pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. A resistência que colocam nas pessoas em relação ao Evangelho é por colocarem outro, que não é o Evangelho de Jesus Cristo, mascarando, mentindo, enganando, tentando satisfazer vidas com coisas que não são alimento espiritual, com palavras que não são provenientes da palavra de Deus. Esse é o choque. E se valendo de efeitos especiais, e se valendo de efeitos espirituais outros, não proporcionados, não promovidos, não autorizados pelo Espírito Santo. Isso sim eu considero gravíssimo. Ah, mas aquela pessoa falou a palavra lá do teste. Há testes espirituais, há literatura ampla nesse sentido.
Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede. Aqueles que negavam a natureza humana de Jesus Cristo naqueles dias, negavam que Jesus não era verdadeiramente homem, já era uma falsa doutrina. E tinha os outros que também negavam que Jesus é a encarnação do Filho de Deus, que negavam a natureza divina. Uns negavam a natureza humana e outros negavam a natureza divina. Por isso no início nós apresentamos um credo, o credo apostólico, que ele já dirime uma série de dúvidas e questionamentos, mas há outras declarações de fé da Igreja para tirar das mentes as dúvidas e esclarecer em relação aos falsos ensinamentos. Mas nós estamos falando da natureza, do caráter. Ezequiel, em poucas palavras, ele reconhece que não há nele dignidade para se levantar ou para estar em pé diante da glória de Deus. E ele diz, no mesmo instante que a palavra foi dirigida a ele por Deus, que ele fosse um homem de oração, eu creio. Que eles jejuassem muito nesses dias, eu não tenho dúvida. Eles haviam perdido tudo, perdido a terra, perdido família, perdido os bens. Estavam numa terra estranha, com um povo estranho. Mas quem dirigiu a palavra, quem iniciou, foi Deus. O ato misericordioso, bondoso, que visa a nossa salvação, foi iniciado em Deus. Foi iniciado em Cristo. Foi iniciado no Espírito Santo. Ah, mas assim parece vazio, parece que eu não preciso fazer nada. O que parece, você precisa parar de se preocupar com as aparências, com o que parece. E aprender a refletir e a meditar no que foi ensinado, no que é revelado. Se você deseja, de alguma forma, se levantar diante de outros para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, ou para ser, por Deus, capacitado para qualquer outra coisa, qualquer outra atividade, é importante que você compreenda que esse ser levantado é por Deus, é por Cristo, é pelo Espírito Santo. Não é pelo papai, pela mamãe, pelo titio, pelo vovô, pelo padrinho, pela madrinha. Não. Diz o texto, e no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que comigo falava. E ele me ordenou, homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Atenta que o povo a quem eu estou te enviando é rebelde, obstinado, teimoso. Diga-lhe, pois, assim diz o soberano Deus. O chamado e o comissionamento do profeta Ezequiel. Filho do homem é uma expressão mais próxima de filho de Adão. E Adão é aquele que fracassou. Filho do homem, você que é mortal,
Você que está em meio ao pecado, entre pecadores, só a graça de Deus pode garantir a nossa vitória. Só a graça de Deus pode garantir que nós ficaremos firmes no dia da provação. Só Deus. Deus levantou esse homem para um ministério junto a um povo que por Deus é tratado como representantes de um povo rebelde, teimoso, pecaminoso, mas não abandonado por Deus, não esquecido e não desamparado. Ao invés de questionamentos inúteis, mas e o salvo? O que acontece na vida? A preocupação maior deveria ser o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Conseguimos, na nossa vida, em algum momento, sem que se tenha necessidade de apresentar identificação religiosa, conseguimos expressar essa verdade maravilhosa? Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. E a vida que temos agora é pela fé no Filho de Deus. Esse, na minha opinião, é o mais difícil aspecto do Evangelho. Essa vocação é a mais difícil de se manifestar nas nossas vidas hoje. Eu já comentei antes, falando brevemente, rapidamente, a expressão cristão nem é muito usada hoje, né? Alguns já preferem evangélicos, crentes, outros pelo nome da denominação, batista, metodista, presbiteriano. Mas nós somos de Cristo. E se de fato nos empenharmos em permitir que o Espírito de Cristo nos conduza à maturidade, à formação do caráter de Cristo em nós, faremos alguma diferença, eu creio. Faremos muita diferença, eu acredito sim. João é um desses homens. João é um desses homens que vivia para Cristo. Não é uma palavra politicamente correta hoje em dia, mas quando os apóstolos falam servo de Cristo, eles estão dizendo escravo. A palavra utilizada é escravo. Escravo, escrava é aquele indivíduo que vive para fazer a vontade do seu dono, do seu senhor. O propósito da vida dele é obedecer em tudo ao seu mestre, ao seu senhor. Paulo se coloca assim: escravo de Cristo. Minha vida é Cristo, porque eu vivo para Ele, em função do quem decide é Jesus Cristo. As decisões de Cristo são as minhas decisões. Refletir nos meus atos a bondade de Cristo. Por isso havia resultado na proclamação do Evangelho deles. Por isso havia o testemunho do Espírito Santo. Por isso havia milagres.
Por isso, coisas maravilhosas aconteciam, porque era Cristo. Era por Jesus Cristo, era para Jesus Cristo, era em Jesus Cristo. A vida é Cristo. E João, nesse momento da vida dele, eu gosto de falar que é o apóstolo João, muito embora alguns acreditem que era outro João, um tal de João, um vidente ou um outro João do círculo apostólico. Eu gosto de acreditar que é o apóstolo João, mesmo do Evangelho, mesmo das cartas, porque faz todo sentido, na minha opinião. Os especialistas falam que reclamam de Apocalipse que o grego não é muito bom, que o grego reflete uma pessoa que pensava em aramaico e traduziu para o grego. Para mim faz todo sentido que seja João. Todas essas figuras dizem respeito à mente hebraica, às visões, à compreensão, à visão de mundo daquele que conhecia os escritos do Antigo Testamento, de alguém que viveu com Cristo, apto a reconhecê-lo nas figuras, nas representações das visões que teve. Então, a vida com Cristo o capacitou a reconhecer Cristo, mesmo através de figuras complexas e às vezes um pouco difíceis de serem explicadas. João, guiado pelo Espírito Santo, com o auxílio de um anjo, tem essa visão do céu. E ele reconhece Cristo, porque Cristo está se revelando para João através da história, através da igreja, através da história da igreja, através dos eventos que ocorriam e que ocorrerão e que têm ocorrido durante a vigência da igreja de Cristo na terra. Jesus está se mostrando, se anunciando, está declarando: eu sou o Senhor e Rei, eu reino, eu não abro mão de governar a minha igreja. O corpo de Cristo não está acéfalo, não está sem cabeça, não está sem governo. E os atos, os comportamentos, as decisões tomadas não são sem consequência. Há consequência, sim. Há um anúncio de juízo, sim. Há um anúncio de julgamento, sim. Mas nós, os cristãos, não seremos julgados, não passaremos pelo julgamento da condenação. Os cristãos passaremos por um julgamento de obras com vistas ao galardão. Mas do que eu entendo, toda e qualquer recompensa ou galardão ou coroa na figura dos anciãos aqui, ninguém terá uma atitude diferente, pelo menos é o que eu penso. A coroa da vitória lançaremos aos pés de Cristo, porque a vitória nos é concedida por Ele. Não há um mérito, um valor pessoal, há uma dedicação maior, mais intensa, ou um descuido, ou erros, ou falhas, que serão perdoadas, mas haverá uma compensação nesse sentido. O alerta é: tem muitos que se consideram cristãos que não vão passar por isso. Não estarão na primeira ressurreição. Esse é o objetivo de Cristo, revelar-se à igreja, para deixar claro se a igreja está ou não com Ele. Ainda assim, como nós vimos nas cartas aqui, Ele a todos chama ao arrependimento. E aqueles que estão no caminho certo, ainda que seja no caminho difícil de morte, Ele fala: sê fiel, sê fiel. Por quê?
Porque o nosso Senhor foi fiel. Ele permanece fiel. Ele nunca voltará atrás. Então, o chamado é a fidelidade a quem? A Jesus Cristo. E ao que Ele ordena, ao que Ele exige, porque Ele nos capacita para cumprirmos. Não sem luta, não sem dificuldade, não sem tropeços, não sem quedas, não, tá? Não sou ingênuo nessa altura da minha vida de querer anunciar a perfeição. Não. Parece mais correto anunciar perseverança. Vale a pena perseverar? Vale. Vale a pena confiar em Deus? Vale. Vale a pena dizer não a algumas pessoas? Vale. Vale a pena dizer não a certos hábitos e comportamento? Vale sim, senhor. Vale sim, senhora. A grande recompensa. Muitas pessoas vivem em agonia e terrível tormento, mesmo se dizendo cristãos. Preocupados com emoções, com sentimentos, com crises de depressão, de euforia. Nada disso vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma depressão, nenhuma opressão, nenhuma euforia, nenhuma crise de medo, nenhuma crise de pânico, nada disso vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra é permaneça fiel. Aquele que permaneceu fiel até a morte por você. Vale a pena a paz. Vale a pena poder deitar e dormir. Vale a pena procurar na sua consciência e encontrar: eu fiz a coisa certa. Eu tomei a decisão certa. Eu não matei ninguém. Eu não desconstruí ninguém. Eu não me apropriei de nada que pertencesse a outro. Nunca lutei por algo que não fosse meu. Vale a pena ser fiel a Jesus Cristo, porque Ele é fiel. E nessa vida de fidelidade, mesmo encontrando-se perto do fim, João recebeu mais trabalho. Recebeu essa visão, essa revelação, e ele está chorando, porque do trono de glória que ele vê, aparece um livro, é mostrado um livro selado, e que ninguém no céu ou na terra está apto a abrir. E diz o texto: e eu chorava muito, estamos em Apocalipse 5, e eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. É um título do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante o estado em que João é mostrado, é exibido em prantos, angustiado, desesperado. Aí um dos anciãos disse: não chores. Há consolo na palavra de Deus. Há consolo, há consolação nos Salmos, nos Provérbios, no livro de Gênesis, nos Evangelhos. Há grande consolo para os aflitos e angustiados na palavra de Deus.
Porque tudo que está aqui nos declara de forma sucinta que Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo já é o vencedor. Ele já está à destra do Pai. Esses selos já foram abertos, já foram rompidos os selos. O plano de Deus está em execução. A vontade e a verdade de Deus, através da proclamação do Evangelho ao mundo, tem ocorrido e continuará ocorrendo. Na minha opinião, o Evangelho agora tende a caminhar para o Oriente. Quer nós gostemos ou não. Porque já tem muito tempo que está se tentando, começando, e eu creio que o Espírito de Deus, agora, por esses próximos anos, decênios, século, não sei, o Evangelho vai atingir o Oriente e frutificar lá. E se nós aqui não nos colocarmos na posição de humildade como o profeta Ezequiel, sou pó, se não permitirmos que o Espírito de Deus nos levante, nos leve adiante, permita graciosamente que continuemos a fazer parte desse exército vivo que leva a vida, que leva a fé, a esperança adiante, vamos ficar para trás aí, igual muitas nações da Europa, com um monte de prédio bonito, servindo de biblioteca, museu, boate, lugar de turismo, como já tem também na América do Norte. Ah, essa igreja aqui não, é só quando tem, e olha lá na convenção anual, que enche, porque não é para evento. Aqui também no Brasil tem. Não adianta dizer que não, porque é verdade, tem. Tem muito prédião aí, bonito. É só um evento extraordinário que enche lá, mas é... Por quê? Deus age num continente de cada vez, é isso? Não. Sabemos que a glória de Deus envolve toda a terra. O poder de Deus sustenta toda a vida. Eu sou inimigo declarado da politização do Evangelho. Foi uma tragédia na história da igreja. Foi uma tragédia em denominações cristãs, instituições aí históricas, antigas. É uma tragédia. A perda de vidas, o desgaste, a heresia, até a Igreja Católica, que tem uma tendência a abraçar a todos, se viu forçada a declarar, porque não tinha como dizer que era evangelho, a declarar certas práticas políticas misturadas com o evangelho, declarar que aquilo não era evangelho, não é igreja, aquilo é outra coisa. Não deu certo com eles, não deu certo em outros lugares. Vejo as pessoas flertando com movimentos muito perigosos. Parece uma brincadeira, parece uma piada.
movimentos condenados pela história e evangélicos se deixando levar, achando que podem manipular essas coisas, se envolvendo com uma prática que vai corrompê-los, os está corrompendo, porque é como eu falei, ou você está de pé pelo Espírito Santo, ou já acabou, ou já era. Você já apertou a mão, você já abraçou e beijou aquele a quem você devia resistir com toda a sua força. Porque a Bíblia declara: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vemos o início do ministério de Jesus Cristo, após um longo e prolongado jejum, o Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo. E ele resistiu bravamente, fiel à palavra de Deus. Nada de atalho. O céu que nós esperamos ver não poderá e não será alcançado por atalho. Pela fé, pela confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos encontraremos na glória. Ele, Jesus Cristo, é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. E Jesus Cristo é a vida. Do céu, João teve visões magníficas, maravilhosas, que sustentaram a igreja de Cristo, porque foram dadas pelo próprio Cristo. Porque o testemunho do Espírito de Cristo está na palavra de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Estaremos de volta, se possível, amanhã. Deus te abençoe.